Com a pista molhada, a visibilidade fica comprometida e o trânsito muito perigoso. O resultado de tudo isso, você já sabe, é o aumento no número de acidentes. Se o tempo fechou e a chuva ameaça cair, tem que conferir se o limpador de para-brisa está funcionando antes de sair com o carro. Os faróis e a luz de freio também são fundamentais para a segurança de quem dirige na chuva. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, nesse período de fortes chuvas, aumenta o número de acidentes de trânsito. No ano passado, nas rodovias que cortam o Vale do Paraíba, foram registrados 197 acidentes, e destes, 7 com vítimas fatais. Por isso, é importante ficar atento a cada detalhe. Esse período de chuva, principalmente chuvas de verão, que ocorre geralmente na parte da tarde, pega o motorista de surpresa muitas vezes, né? Então ele tem que redobrar a atenção dos veículos que estão à sua frente, porque no caso de fazer uma frear, o veículo vai derrapar, né? Aquaplanagem, quando passar por um local em que esteja chovendo muito e a aquaplanagem da pista, ele tem que manter sempre a direção firme e não pisar no freio, também não acelerar, até o pneu tomar aderência de novo no asfalto e ele seguir acelerando. Outro problema é porque muita gente não faz a revisão do carro e aí no período de chuva, algumas funções do automóvel podem não funcionar direito, como o freio, por exemplo. O freio é um item de extrema segurança do carro, né? Então a gente costuma dizer, para você fazer o carro andar é até mais fácil, para parar é difícil, entendeu? Então o freio tem que estar em perfeitas condições. Os motociclistas também precisam ficar atentos a todos esses cuidados. Mas o Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo faz alguns alertas em especial. A gente orienta que ele redobre também a atenção nas curvas, evitem transitar sobre as faixas, que normalmente são cobertas ali com uma pintura, uma tinta, né? Essa tinta em dias de chuva, ela acaba ficando mais escorregadia. Então, se atentando a esse detalhe principalmente, mantendo aí também o calçado apropriado, né? E redução da velocidade, que é um dos fatores aí que a gente mais ouve comentários sobre a questão de acidente em dias de chuva. Não tem como negar a importância do brincar no desenvolvimento social, emocional e cognitivo da criança. No entanto, as crianças têm cada vez menos tempo para brincar. A ideia de que brincar seja somente um entretenimento para a criança, como se não houvessem outras utilidades mais importantes, está equivocado. Segundo o site Brasil Escola, o momento da brincadeira é uma oportunidade de desenvolvimento para a criança. Através da brincadeira, ela aprende, experimenta o mundo, possibilidades, relações sociais e elabora sua autonomia de ação. Através das brincadeiras e jogos, a criança compreende o mundo em sua volta, aprende regras, testa habilidades físicas como correr, pular, aprende a ganhar e a perder. O brincar desenvolve também a aprendizagem na linguagem, a habilidade motora. A brincadeira em grupo favorece alguns princípios como compartilhar, cooperação, liderança, competição e obediência às regras. O jogo é uma forma da criança se expressar, já que uma circunstância favorável para manifestar os seus sentimentos e desprazeres. Além disso, vale lembrar também que brincar é um direito garantido pela Constituição. O assunto agora não é brincadeira, é segurança. Ok, então vamos às notícias. Criminosos furtaram uma escola de games na madrugada desta segunda-feira, na zona sul de São José dos Campos, no bairro Jardim Satélite. Eles usaram um carro para quebrar as portas e invadir o estabelecimento. O grupo levou vários equipamentos do local e ninguém foi preso. Um homem de 38 anos, suspeito de matar um gari por ciúmes à ex-companheira, é preso em São José dos Campos. Josenildo dos Santos Santana trabalhava na varrição do Jardim Paulista no dia 5, quando foi atingido por 5 tiros. De acordo com a polícia, o suspeito disse que não estava em São José na data do crime e que havia aceitado a separação e passado a morar no Guarujá. Ele também negou ter pego o carro do irmão emprestado no dia do assassinato. Contudo, o delegado responsável pelo caso afirmou ter encontrado contradições no depoimento. E de acordo com o levantamento feito da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, a região do Vale do Paraíba iniciou 2018 com a liderança do ranking estadual da violência.
Os municípios da nossa região tiveram 27 homicídios, uma redução de 10% em comparação a esse mesmo período em 2017, que foi de 30 vítimas. Mesmo com a queda, o Vale continua na liderança do ranking de casos no interior paulista, seguido pelas regiões da Baixada Santista, Campinas, Piracicaba, Sorocaba e Ribeirão Preto. E daqui a pouquinho eu volto com outras notícias aqui da nossa região. Até mais. Você acompanha agora a entrevista especial desta edição. Tem horas que dar um passo atrás não é sinal de perda da guerra. Pode ser a retomada de um novo combate. Principalmente num mercado de trabalho que está bastante incerto, né? Diante de reformas trabalhistas e de falta de oferta de vagas. Nós vamos falar agora sobre isso com Vivian Santana, ela é coach empresarial e está aqui para ajudar a gente a refletir sobre isso. Tudo bem, Vivian? Tudo bem com você? Uma grande satisfação tê-la conosco. Obrigada. Não é perder a guerra, né? De jeito nenhum. Dar um passo atrás. De jeito nenhum. Às vezes é uma freada de arrumação, como a gente falava Com no certeza. ônibus cheio, dava aquela freada, aí o pessoal se acomodava e tal. É isso mesmo. Eu estava conversando que eu fui uma dessas pessoas que dei alguns passos para trás para poder mudar de carreira. No meu caso, foi uma mudança, porque eu estava numa posição onde eu falei, não é isso que eu quero para o resto da minha vida, então eu preciso fazer essa mudança agora. E quando eu me propus a fazer essa mudança, eu sabia que eu estava dando 10 passos para trás. Isso em salário, em experiência, em rendimento mesmo da minha carreira, em reconhecimento pelo meu trabalho. Então, quando eu precisei fazer essa mudança, eu precisei colocar na minha cabeça que eu não teria não teria tudo o que eu tinha naquele momento. Eu teria que baixar um pouquinho as minhas expectativas, o meu salário, para poder chegar onde eu queria. Quer dizer, então, que você investiu numa nova atividade. Exatamente. Na verdade, assim, a gente não pode dizer que a gente perdeu tudo que a gente tinha feito da atividade anterior ou da empresa anterior, mas eu precisei voltar um pouquinho, me reestruturar, fazer curso, começar do zero na nova carreira em que eu queria. Eu quero aproveitar, então, o teu exemplo para passar para o pessoal de casa. Você veio de onde? Qual era a tua atividade quando você deu esse freio e ligou a seta para a Eu era direita? bancária. Eu entrei no banco muito cedo, eu entrei com 18 para 19 anos. E aí eu fiz tudo assim que eu gostaria, o banco me deu uma base muito legal, eu aprendi muito lá dentro. Fui estagiária, fui caixa, fui gerente, só que quando eu cheguei na gerência, eu vi que não era aquilo que eu estava esperando. Eu não me identifiquei com a profissão e falei assim, se eu for promovida, ou se eu crescer, ou se eu fizer muito bem a minha atividade, essa situação vai mudar? Vai melhorar? Aquilo que está me incomodando não vai mais acontecer? E quando eu descobri que essa resposta era não, eu falei, então, a hora que eu preciso mudar é agora. Senão eu não vou ter coragem de fazer isso. Eu tenho a sensação que essa experiência como gerente deve ter te dado, assim, uma margem muito grande, né? Porque o gerente acaba sendo até meio psicólogo, né? O cara chega lá cheio de problemas, né? Tinha um comercial que mostrava uma cadeira enorme, o cara pequenininho ali, dividindo do gerente, né? O cara chega arrasado, precisando de um apoio. Às vezes não é só o financeiro, é um apoio até psicológico também. Com certeza, porque você tem que ouvir a situação do cliente. O cliente não vai lá e fala assim, eu quero um empréstimo. Ele ia lá e me contava que ele tinha tido uma reforma 3 meses antes, que ele tinha tido um problema, que ele bateu o carro. E não adiantava eu falar assim para ele, olha, para por aí, o que eu preciso saber é só quanto você quer. Eu tinha que ouvir toda aquela situação do cliente e para poder fazer o empréstimo para ele, para poder conseguir fazer isso. E são coisas que eu levei até hoje no meu trabalho que eu utilizo agora. Porque eu nada mais faço do que ouvir o que as pessoas precisam e ajudá-las a mudar os comportamentos para que elas performem na profissão, performem na empresa que elas estão. Você chegou onde eu queria. O elo é verdade. Entre o que era e o que passou a ser e que agora você desenvolve com plenitude, né? Porque muito obrigada. As pessoas elogiam muito o seu trabalho. O que acontece? Todo mundo falava assim para mim, nossa, mas você perdeu
Você jogou tudo para o alto num momento em que estava todo mundo lutando para chegar onde você estava. É lógico que é muito difícil, assim, quando eu me tornei gerente, os meus pais ficaram orgulhosos, eles falaram, minha filha, com a cidade, é isso, é muito legal. E, de repente, você desistir disso, você fica com uma sensação de o que eu fiz de errado, com uma sensação de se culpar, de duvidar mesmo da sua capacidade. Mas e depois, quando você muda de profissão, você descobre que você não está jogando tudo fora. E o desafio, né, das Com pessoas certeza. depois te cobrarem, olha, você jogou tudo fora, você tinha um futuro promissor e partiu para uma aventura. É verdade. E que na realidade não foi mais uma aventura, você tinha certeza do que você queria. A gente nunca tem certeza, né? A gente, é lógico que a gente vai com medo, mas a gente vai com medo mesmo. Mas o que eu falo, que eu ouço, eu e os meus clientes, a gente escuta mais, porque a maioria dos meus clientes, eles saíram e para uma empreitada de abrir uma empresa própria e fazer o sucesso deles, fazer o salário deles. Então, a frase que a gente mais escuta quando a gente vai no almoço de domingo é: por que você não faz um concurso público? Concurso público é muito legal, admiro quem faz, mas ele não é a única possibilidade que existe na nossa vida. Quando a gente vira empreendedor ou quando a gente faz esse downgrade, a gente está assumindo a responsabilidade pelo nosso sucesso. Eu tenho certeza que muitos daqueles que iam no seu divã, no banco, hoje devem estar te procurando lá no coach, mas eu vou te pedir para contar esses detalhes, né, na volta da entrevista. Nós estamos falando sobre um passo atrás para dar 20 no futuro. Já já estaremos de volta com a Vivian Santana. A seguir, você vai saber por que até o ano de 2040 o número de óbitos por doenças do coração vai aumentar em média 250%. E aguenta coração, né? Só um instante, o repórter setorial volta já.